Sabe, quando a gente pensa em criação artística, seja um livro clássico, um filme de autor ou até um videogame, a gente costuma imaginar um ambiente super controlado, né? Ah, com certeza. É o que a gente chama de modelo clássico de autoria. Exato. A gente pensa naquele pintor sozinho diante de uma tela em branco, ou, sei lá, um escritor trancado numa sala silenciosa. Onde eles têm controle absoluto sobre cada pincelada, cada vírgula. É um processo seguro, previsível. A arte simplesmente flui do criador direto para o público. É uma via de mão única. O criador dita todas as regras do universo que ele construiu, sabe, estabelece os limites morais, físicos, e a audiência só, bem, consome e interpreta o resultado. Mas, e se a gente pegasse essa mesma tela em branco e jogasse no meio de uma praça pública lotada? Nossa, aí a coisa muda de figura. Pintem por cima, mudem o que vocês quiserem. A arte deixa de ser essa via de mão única na mesma hora. Ela se torna quase que um organismo vivo, eu diria. Totalmente. Uma mutação genética acontecendo ali em tempo real. E fica sujeita aos caprichos, às obsessões e, às vezes aos impulsos mais sombrios de uma multidão. O que é basicamente o oposto de um ambiente criativo controlado. E é exatamente nesses recantos selvagens e imprevisíveis da internet que a nossa investigação de hoje começa. É um fenômeno sociológico fascinante, sem dúvida nenhuma, mas que carrega um potencial incrivelmente destrutivo para a visão original de qualquer obra. Então, para nossa exploração de hoje, nós vamos mergulhar de cabeça em um ecossistema massivo, caótico e, no fim das contas, brilhante, que é conhecido como Underswap. E, para quem nos acompanha, e talvez não esteja tão familiarizado com as profundidades da cultura de jogos independentes, a gente precisa dar um passo atrás. Certo, vamos lá. Tudo isso nasce de um dos jogos mais influentes da última década, que é Undertale. O marco absoluto. Um jogo onde monstros vivem no subsolo, um humano cai lá dentro e, bem, o jogador tem essa escolha revolucionária de não matar ninguém. Você pode simplesmente conversar e entender os seus oponentes. E o universo original tem personagens que são incrivelmente ricos. Muito ricos. E o que a comunidade fez com isso? Eles começaram a criar universos alternativos, os chamados AUs. E a nossa missão hoje é rastrear como uma premissa super simples de universo alternativo evoluiu, sofreu uma mutação quase fatal nas mãos de uma comunidade descontrolada e depois... Foi magistralmente resgatada, né? Exatamente. Resgatada para se tornar um projeto autônomo gigantesco chamado TS Underswap. E olha, hoje a nossa pilha de materiais está densa. Muito densa. Nós estamos usando wikis criadas por fãs, várias discussões acaloradas resgatadas do Reddit, páginas super detalhadas do TV Tropes e, claro, uma atualização de desenvolvimento de fevereiro de 2026. Lançada pela própria equipe Team Switched, que é a criadora desse jogo. Eu prometo para quem está ouvindo uma história profunda sobre criação, sobre a ecologia e a toxicidade dos fandoms e sobre redenção através do design rigoroso de jogos. É uma jornada e tanto. Então vamos desempacotar isso. Onde e como essa mutação específica começou? Bom, o Marco Zero acontece em outubro de 2015. Era uma época em que o Undertale original estava, dominando absolutamente todas as conversas na internet. Tava em todo lugar. Sim. E aí, um artista conhecido online pelo pseudônimo de Popcorn Prince teve uma premissa genial na simplicidade dela. E se a gente trocasse os papéis e as personalidades dos personagens principais? Uma troca direta? Isso. A regra fundamental do Underswap original era super direta, uma troca matemática de 1 por 1. Como assim? Se o personagem A troca com o personagem B, o personagem A assume a vida, as roupas e a atitude do personagem B. Simples assim. O que, narrativamente falando, é um parque de diversões, né? Com certeza. E analisando os registros dessa época, as mudanças de design propostas pelo Popcorn Prince eram muito específicas e visualmente super divertidas. Acho que o melhor exemplo é a dupla de irmãos esqueletos. O coração do jogo original, Sans e Pyros. Eles mesmos. No jogo original, o Sans é esse esqueleto preguiçoso, super sarcástico, que ama ketchup e vive quebrando a quarta parede. Enquanto Papyrus é o irmão mais novo e hiperativo, bem inocente, que é obcecado por capturar humanos e preparar espaguete. Exato. No Underswap,
eles simplesmente espelham um ao outro. E o que é realmente fascinante de analisar são as minúcias dessa troca. O Sans desse conceito original de Andrew Wap se tornou essa figura hiperativa e cheia de energia. Ele ganhou a energia do irmão. Isso. E em vez de espaguete, ele passou a ser obcecado por culinária mexicana. Especificamente tacos e burritos. Adoro. E em vez daqueles quebra-cabeças complexos que o Papyrus construía, esse novo Sans tentava parar o jogador usando charadas. E o Papyrus, por outro lado, assumiu o papel do irmão mais velho e relaxado. Os desenhos originais mostram ele num estado constante de uma apatia, assim, adorável. Ele ficou bem descolado. Muito. Ele passou a vestir aqueles óculos de disfarce tipo Groucho, sabe? Com nariz e bigode falsos. E em vez de virar garrafas de ketchup igual ao Sans original, ele bebia mel direto do frasco. Mel? Uma escolha curiosa, mas que funciona. E ele vendia cachorros-quentes empanados. Ah, e foi desenhado fumando cigarro justamente para parecer mais indiferente. Sim, e aqui vale um parênteses importantíssimo. Os curadores da história desse projeto sempre, mas sempre, fazem questão de frisar isso. Verdade. Que eram cigarros de tabaco comuns. Exatamente. Porque a internet tem essa tendência natural de exagerar as coisas. Logo começaram a surgir umas lendas urbanas tentando transformar o Papyrus num usuário de maconha. O que nunca fez parte da visão do criador original. Nem de longe. E essa necessidade de ter que ficar esclarecendo o tipo de cigarro que o personagem fuma já era tipo um sintoma precoce do que estava por vir. Uma bandeira vermelha. Pois é. Era uma reinvenção criativa super encantadora no início. Mas, voltando para sua analogia da praça pública, uma vez que você coloca um conceito com bases tão simples e maleáveis lá no meio da internet... A multidão pega o pincel coletivo. E foi o que aconteceu. Em maio de 2016, poucos meses depois da concepção do negócio, o ambiente se tornou totalmente insustentável. O Popcorn Prince abandonou o projeto, não foi? Completamente. Ele simplesmente largou a tela lá na praça e foi embora. Caramba! O que levanta a nossa grande questão, né? Como é que uma ideia tão inocente e tão amada dá tão errado, a ponto de expulsar o próprio criador? Se a gente conectar esse evento ao panorama geral da psicologia das massas nessas comunidades online, a gente observa um fenômeno muito claro de sequestro, sabe? Sequestro de propriedade intelectual não oficial. Porque não tinha uma grande empresa por trás. Exato. Quando um conceito não tem o peso de uma corporação gigante protegendo os direitos autorais, o fandom muitas vezes assume uma falsa sensação de propriedade. Eles acham que o projeto é deles. E no caso de Underswap, eles realmente tomaram as rédeas, né? As wikis mostram que a comunidade pegou esses designs originais e começou a diluir tudo. Alteraram drasticamente. Eles simplesmente ignoraram as diretrizes do criador. E o personagem Sans foi de longe o maior prejudicado nessa história. Como assim? O que fizeram com ele? A comunidade infantilizou o Sans a um nível extremo. Ah, sim. Eles meio que o transformaram numa caricatura. Pior que isso. Deram a ele um apelido que foi puramente inventado pela comunidade. O famoso Blueberry, ou Mirtilo. Nossa! Eles basicamente esvaziaram o personagem de qualquer agência ou nuance. Ele virou uma espécie de animal de estimação excessivamente fofo, sabe? Chorão e completamente submisso. O que ia totalmente contra o design original. A ideia era que ele fosse enérgico e confiante, só que num papel diferente. Exatamente. E a ladeira só ficou mais íngreme, porque não parou nessa infantilização. A internet nunca para aí, né? Sem freios editoriais, eles começaram a introduzir conceitos que passavam de todos os limites de conforto pessoal do criador. Sim, incluindo o infame fenômeno do Fontsist. Que é um assunto pesado nas discussões do Reddit dessa época. Era uma corrente do fandom que romantizava e, de certa forma, sexualizava a relação entre os dois irmãos esqueletos. O que compreensivelmente afugentou o criador original. Imagina a constante enxurrada dessas interpretações distorcidas. E a pressão de tentar policiar um oceano de fãs enlouquecidos. Junto com um assédio direto. Tudo isso fez com que o Popcorn Prince deletasse o blog dele, pedisse que parassem de associar o nome dele ao projeto e, finalmente, deixasse o fandom.
A ideia original foi literalmente esmagada pelo próprio peso da comunidade que dizia amar o projeto. Eu gosto de pensar nisso como a mais pura e devastadora definição daquele jogo de telefone sem fio, sabe? Boa analogia. Como assim? O criador vai lá e sussurra uma ideia brilhante, super bem pensada na orelha da primeira pessoa. Mas conforme essa mensagem vai dando a volta no círculo gigantesco e barulhento que é a internet... Ela sofre mutações. Exato. Ela sofre tantas mutações que a intenção original não apenas se perde, mas ela é ativamente destruída pelos preconceitos e até fetiches de quem repassa a mensagem. E o que sobrou de Underswap em 2016 era simplesmente irreconhecível. E, honestamente, um cenário bem assustador para qualquer criador de conteúdo. O que nos traz para o grande ponto de virada dessa nossa narrativa, porque foi bem nesse cenário de fratura, onde o conceito original tinha virado esse símbolo de toxicidade de fandom, que uma equipe de desenvolvedores independentes resolve intervir. A Team Switched. Eles entram em cena e decidem criar um jogo completo, o TS Underswap. E a ideia não era só homenagear a ideia original, mas meio que resgatá-la da própria comunidade, né? Eles queriam limpar o nome do projeto. E analisando a trajetória de desenvolvimento deles, fica muito evidente que eles entenderam um princípio fundamental de contenção de danos logo de cara. Para consertar o estrago do telefone sem fio, eles perceberam que não dava para simplesmente policiar a estética de fora. Não dava. Eles precisavam alterar a regra fundamental do universo. Eles tinham que ancorar a alma do projeto em algo inquebrável. Então, em vez daquela troca um por um original, a nova filosofia mudou todas as regras do jogo. Foi uma mudança conceitual profunda. Eles anunciaram isso lá em 2016 e foram solidificando com muita paciência em demos jogáveis que saíram em 2020 e depois em 2024. E qual foi a nova regra de ouro? Trocar os papéis dos personagens na história, mas manter as personalidades originais deles completamente intactas. E isso muda tudo. Para ilustrar para quem nos ouve, em vez de fazer o Sans agir como se ele fosse o Papyrus. A pergunta motriz passou a ser: como o Sans original, com toda a preguiça intrínseca dele, a apatia e aquele humor sarcástico, lidaria com o fato de acordar um dia e ter as responsabilidades do Papyrus? A casa e a vida do irmão. Isso eleva o projeto de uma simples troca de paleta de cores para um estudo psicológico profundo dos personagens. Absolutamente. Quando você força um personagem a viver uma vida que vai contra a sua própria natureza, a narrativa automaticamente ganha um atrito incrível. Fica muito mais rico. E acompanhando como a comunidade dissecou essas mudanças no Reddit ao longo dos anos, acho que o debate sobre os ex-governantes do subsolo, o Asgore e a Torrio, é possivelmente o exemplo mais comovente dessa nova filosofia. Ah, sem dúvida. Eles representam o núcleo emocional dessa dissonância narrativa. Para contextualizar a magnitude dessa mudança para a nossa audiência, no jogo original, o Asgore é o rei do subsolo. Ele é aquele gigante gentil. Sim, mas que declara a guerra à humanidade e carrega o peso horrível de assassinar crianças humanas para tentar libertar o povo dele. Ele é uma figura totalmente envolta em luto e arrependimento. E a Toril, que é a ex-esposa dele, é a figura materna amorosa que foge para as ruínas no início do jogo para tentar proteger os humanos do próprio rei. Mas no TS Underswap, os papéis se invertem, e é aí que a magia acontece. Porque o Asgore assume o papel da Toriel como o cuidador das ruínas, que agora eles chamam de Ruined Home. E como a nova regra exige que ele mantenha a personalidade doce e expansiva dele, esse novo ambiente acaba florescendo junto com ele. Ele não é mais um rei deprimido, né? Ele governa essa pequena e super aconchegante área, interage com todo mundo de forma super calorosa. Serve aquele chá de flores douradas. Exato. Ele é um líder genuinamente feliz e amado ali. O ambiente inteiro se moldou à bondade natural dele. Mas a genialidade dramática real reside no fato de que a tragédia original dele não foi apagada. Ela foi só realocada. Porque o jogo tem diferentes caminhos dependendo de como a pessoa joga, certo? Exatamente. Se quem joga decide ser pacífico ou violento. Exatamente. Se o jogador decidir seguir a rota chamada de Ruthless, ou a rota implacável, onde o objetivo é basicamente caçar e eliminar cada monstro da área, o Asgore muda completamente. Ele percebe o que está acontecendo, mas ele não recua. E isso é muito forte, porque ele não é pego de surpresa.
mantendo aquele núcleo de protetor. Ele entende que o humano ali é uma ameaça existencial. E ele assume a terrível responsabilidade de tentar matar a criança para proteger o seu pequeno povoado. É de cortar o coração. Os fóruns descrevem os ataques dele nessa rota como sendo devastadores, superando até a dificuldade das batalhas dele no jogo original. É um sacrifício muito consciente. O que obriga a gente a olhar para o outro lado da moeda, que é a Toriel. Se o Asgore está lá nas ruínas cuidando de tudo, a Toriel agora é a rainha do subsolo. E a gente precisa lembrar que a personalidade original dela abomina completamente qualquer violência contra humanos. E agora ela está sentada no trono. A narrativa estabelece que ela não abandonou o Asgore quando a guerra contra a humanidade foi declarada. Em vez disso, as circunstâncias forçaram ela a assumir a liderança. Ela se torna uma líder descrita nas wikis como muito fria e impiedosa. Ela empunha um cetro e governa com mão de ferro, enquanto por dentro está secretamente aprisionada num pesadelo psicológico. É brutal. Ela é a responsável por executar a mesma guerra que ela condena moralmente. E aqui, eu acho que entra um questionamento inevitável sobre design de narrativa. Diga. Manter a essência bondosa da Tório, mas acorrentar ela a um trono que exige derramamento de sangue. Isso não torna a história inerentemente mais trágica, mais cruel para ela, do que a ideia original de simplesmente fazer ela agir triste, como Asgore fazia? Do ponto de vista da teoria narrativa, absolutamente. A tragédia mais ressonante sempre nasce da dissonância lúdica. Um personagem agir de forma triste é comovente, claro, mas assistir a uma figura maternal ser forçada pelas circunstâncias políticas a se tornar uma executora implacável, indo contra todos os seus instintos, isso é infinitamente mais complexo. Gera uma tensão emocional constante para quem está jogando. E essa engenharia reversa de papéis, pelo que vi no TV Tropes, se estende por todo o elenco. Sim, Alphys, por exemplo. Antes ela era a cientista insegura e agora é a intimidadora chefe da guarda naval. Ela usa uma armadilha pesada e empunha um machado rotativo, mas ainda lutando para esconder aquela ansiedade profunda que ela sempre teve. E tem o fantasma Metalot, que antes era o extravagante robô Metaton e agora usa um clássico lençol branco com furos para os olhos, como um fantasma de desenho animado. Adoro isso. Ou até o Burger Pants, que é um atendente de lanchonete secundário. Originalmente ele era super cínico e miserável no trabalho dele, mas ele se torna surpreendentemente otimista e educado no novo papel dele nesse universo. O que prova que às vezes um ambiente de trabalho diferente é tudo que uma personalidade precisa para revelar o seu melhor lado. Com certeza. Mas sabe, quando a gente força personagens a viverem vidas que não pertencem a eles, o mundo inteiro ao redor precisa se dobrar para acomodar esse atrito. Não é só mudar o roteiro de texto. Exato. O ambiente, a atmosfera e principalmente a trilha sonora precisam refletir essa nova realidade em tempo real. E é aqui que a transição para as mecânicas do jogo se destaca. O escopo do projeto realmente se revela na forma como o jogo se comunica através da música. Em qualquer experiência ligada a Undertale, a música não é só um fundo sonoro. É uma ferramenta narrativa, né? Sim, eles usam o que chamamos de leitmotifs. São pequenos temas musicais associados a personagens muito específicos. E no TS Underswap, os compositores remixaram esses temas de formas estruturalmente brilhantes para refletir os novos papéis. A trilha sonora é um estudo de caso absurdo. Pegue o tema de batalha do Asgore lá, nas ruínas. Eles chamaram de Soul Ablaze. É uma obra-prima. É uma mistura fascinante do tema original de cuidado da Toriel, só que tocado em tons muito mais melancólicos, e isso é fundido com a melodia de batalha original dele. E para Alphys, aquela que agora lidera as tropas navais, temos a faixa Glory Say Admiral. Essa música é fantástica. É uma peça bombástica, cheia de percussão militarista e imediatamente estabelece a ameaça física que ela representa agora. Mas, ao mesmo tempo, camufla a insegurança original da personagem atrás dessa parede de som intimidadora. E existe um exemplo documentado que ilustra perfeitamente como eles usam as expectativas prévias dos fãs para criar um verdadeiro horror psicológico. Você tá falando da Temi. O caso da Temi. Nossa, a música Fuzzy Friend. Essa parte é genial e absolutamente macabra.
Sim, para quem não conhece as leis da física desse mundo, a gente precisa explicar um detalhe crucial antes. Verdade. No universo de Undertale, os monstros não são feitos de carne e osso igual a nós. Eles são feitos puramente de magia. E quando um monstro é morto, ele não deixa um corpo para trás. Ele se desintegra em poeira. E essa poeira é frequentemente recolhida e espalhada pelos entes queridos em objetos que aquele monstro falecido mais amava. É uma tradição deles. Exato. E esse contexto é essencial para compreender o peso do que a equipe fez aqui. Porque a Temi, nesse novo universo, não é só um monstro fofinho que fala tudo errado. De acordo com o novo lore que eles revelaram, a gente descobre que essa nova Temi é, na verdade, um simples animal de pelúcia inanimado. E que foi coberto com a poeira de outro personagem, o pequeno e inocente Monster Kid, logo após a morte trágica dele. Credo, a essência dele, que estava presa na poeira, deu uma vida distorcida à pelúcia. E o resultado é uma criatura sem alma. É um horror existencial disfarçado de mascote infantil. E é uma reinvenção sombria que pega todo o conhecimento das regras daquele mundo e usa contra a complacência de quem está ali com o controle nas mãos. O jogo faz isso mecanicamente também, né? Mapeando e julgando cada decisão através de rotas muito bem definidas. Como você disse, tem caminhos diferentes. O jogador navega por sistemas morais bem complexos. Tem desde a rota Compassion, onde ninguém é ferido, até a já mencionada rota Ruthless. E ainda tem outras ramificações, como a Neutral e a Evacuation Neutral. E as consequências de quebrar esse mundo, de machucar as pessoas, são muito visuais. Durante a rota de extermínio, a Ruthless, nota-se que o rosto do protagonista, que se chama Shara, fica frequentemente obscurecido ou envolto em sombras bem intensas. E esse obscurecimento facial não é um erro de renderização ou algo assim. É uma escolha metafórica poderosa que eles fizeram. Isso sugere um estado de possessão demoníaco. Interessante. O jogo está sutilmente comunicando que o avatar na tela, o pequeno Shara, não é o verdadeiro arquiteto daquela crueldade toda. A entidade malévola que está forçando a criança a agir contra a natureza dela não é um vilão de videogame. Não. É a entidade que está segurando o controle ou digitando no teclado. A narrativa aponta o dedo diretamente para a moralidade de quem dita as ações, ou seja, o jogador. A quarta parede não é só quebrada, ela é demolida e os tijolos são usados para construir um espelho apontado direto para nossa própria consciência. Belíssima forma de colocar. E o mestre absoluto em usar essa metalinguagem como arma dentro do jogo é o personagem Sans. Que neste universo assume a identidade secreta de um super-herói chamado Crossbones. E a forma como ele lida com a expectativa do público é uma das coisas mais espertas já escritas em jogos independentes recentes. A sequência do Crossbones é de fato um estudo de caso fenomenal em como manipular a audiência. Durante o confronto na Rota Implacável, ele para tudo e entrega um monólogo simplesmente épico. Ele confronta a figura do jogador e alega ser, na verdade, um refugiado de um multiverso distante. Sim, ele conta uma história super elaborada sobre estar fugindo de uma espécie de polícia multiversal. E ele comenta com um tom super cansado como, não importa para qual dimensão ele viaje, ele sempre acaba lutando contra alguma variação de uma criança com tendências assassinas. E veja bem, para qualquer fã veterano que passou os últimos 10 anos lendo teorias de conspiração obscuras na internet... Sobre o Sans original ser um cientista viajante do tempo, um ser interdimensional que sabe que está num videogame... Isso soa como a validação suprema. É a confirmação do lore mais desejado por eles. O roteiro alimenta anos e anos de especulação febril dos fãs num momento de clímax super dramático. Mas aí, ele puxa o tapete da forma mais brutal possível. Sem piedade. Assim que ele termina esse discurso grandioso, ele confessa bem casualmente que tirou toda aquela história absurda da trama de uma revista em quadrinhos que ele leu um dia desses. Ele inventou toda a boca-bozeira multiversal ali na hora, única e exclusivamente para ganhar tempo. Ele precisava de minutos preciosos para que a guarda conseguisse evacuar os monstros civis inocentes da cidade antes que o jogador chegasse até eles. Uma jogada de gênio. Eu acho a subversão fantástica, mas sinto a necessidade de fazer o papel do advogado do diabo aqui só um pouquinho.
Mande. Existe um perigo inerente aqui, você não acha? Quando um jogo se torna tão autoconsciente e tão preocupado em dar piscadelinhas irônicas para a audiência e desconstruir teorias de fóruns, a gente não corre o risco de alienar quem está só jogando casualmente? É um bom ponto. O peso emocional da sobrevivência daquela cidade inteira não acaba se diluindo numa grande piada meta? Olha, é um risco real. E é a armadilha exata onde a grande maioria dos projetos liderados por fãs encontram seu fim. Eles acabam se tornando só coleções de piadas internas. Fica parecendo um fórum fechado. Pois é. No entanto, a distinção aqui em ter esse underswipe é que a metalinguagem nunca é usada apenas pela vaidade de parecer inteligente. Ela é empregada como uma ferramenta de design tático dentro daquele universo. Certo. O fato do Crossbones usar falsas teorias para enganar quem tem o controle serve a um propósito narrativo claro de sobrevivência. Ele está sacrificando a própria dignidade e usando a presunção, a arrogância do inimigo contra ele mesmo. Tudo para salvar vidas reais no contexto do jogo. Entendi. Então não dilui os riscos, na verdade eleva tudo a um nível de heroísmo meio desesperado. Exatamente. Mas é claro que estruturar esse nível de resposta dinâmica, totalmente ramificada, não é só um desafio imenso de escrita, é um pesadelo logístico de engenharia de software. O que nos leva a olhar debaixo do capô desse projeto. E os números são assustadores. Construir um mundo reativo que muda a trilha sonora, os diálogos e até o layout físico, dependendo das suas escolhas, tem um custo astronômico de desenvolvimento. Astronômico. A atualização de status que a Team Suited publicou em fevereiro de 2026 abriu as portas para uma realidade bem dura. A atualização documentava os 10 anos desde a criação do conceito, né? E expôs o lado feio do design de jogos, o inchaço de escopo. O famoso e temido Scope Creep. No diário de desenvolvimento que eles postaram, tem uma seção intitulada de forma muito reveladora, Too Many Paths, ou Caminhos Demais. Um título bem direto. E lá a equipe faz uma autópsia de um de seus maiores erros. Foi numa área do jogo chamada Crystal Springs. A ambição inicial deles lá em cima era criar uma estrutura totalmente não linear para essa região. O que isso quer dizer na prática? O conceito era permitir uma exploração aberta, onde as missões e objetivos pudessem ser completados em qualquer ordem, com caminhos de história se cruzando dinamicamente. O que só incrível, né? Liberdade total de exploração geralmente é o santo grau do design de jogos modernos naquelas apresentações bonitas de marketing. Soar bem numa reunião e funcionar na prática são conceitos que frequentemente entram em conflito. Com certeza. A ilusão de liberdade limitada geralmente acaba destruindo algo muito mais importante para o jogo, que é o ritmo narrativo. E a equipe admite isso abertamente na atualização. Essa não linearidade estava prejudicando a história. Sim, fazia com que eles não tivessem como prever a curva emocional do jogador. As batidas da história estavam acontecendo na ordem errada e perdendo todo o impacto dramático. E a solução que eles adotaram exige muita, mas muita maturidade técnica. Eles simplesmente descartaram meses de trabalho naquela estrutura não linear e reestruturaram a área inteira para seguir um caminho linear muito mais focado. Sabe, isso me lembra um pouco... Eu tenho uma imagem na cabeça para isso. Me lembra muito a arte milenar de cuidar de um bonsai, sabe? Um bonsai? Como assim? Quando você está cultivando um bonsai, você passa anos ali regando, moldando a árvore com todo cuidado, e de repente ela desenvolve um galho lateral lindíssimo, intrincado, cheio de folhas perfeitas. Entendi. Só que se você perceber que esse galho espetacular está roubando energia vital do tronco principal, ou até desequilibrando toda a silhueta da árvore a ponto dela poder tombar com o peso, você tem que pegar a tesoura e cortar ele fora. Nossa, é preciso mutilar a própria criação? Sim, você arranca algo lindo e que deu muito trabalho para que o núcleo sobreviva e alcance a sua forma ideal no longo prazo. Que analogia fantástica. E ela ilustra como a precisão cirúrgica, outro sacrifício que eles detalharam no diário de desenvolvimento, lá na seção chamada Reduce, Reuse, Recycle. Reduzir, reutilizar e reciclar. Eles tinham planejado uma área colossal que ia se chamar Coffin Cay Island. E o escopo dessa ilha havia se tornado um buraco negro sugando todos os recursos deles. O que fazia essa ilha ser um galho tão pesado e perigoso para o projeto. O nível de complexidade excessiva, puramente. A premissa envolvia fazer com que o personagem Crossbones se juntasse fisicamente ao grupo do jogador durante a exploração da ilha.
Ah, como um parceiro. mas agindo como um parceiro de equipe propositalmente inútil mecanicamente, que foi desenhado apenas para prover um alívio cômico durante os combates. E essa mecânica toda, super complexa de programar, existia apenas para justificar um longo arco narrativo. E qual era o arco? Um vilão submetia o Crossbones a uma hipnose. Isso transformava ele temporariamente num lacaio maligno ao longo da ilha inteira. Gente, isso parece trabalho para anos. E era. Reunia dezenas de animações novas, códigos complexos de comportamento e infinitas ramificações de diálogo. Isso tudo ameaçava atrasar o lançamento do jogo quase que indefinidamente. É um exemplo clássico de desenvolvedores se apaixonando perdidamente por uma ideia engraçada e perdendo a visão do quadro geral, da saúde do projeto. Então eles podaram o galho. Cortaram pela raiz, sem dó. Eles perceberam que o enredo de controle mental destoava o tom da campanha principal. Então, a vasta e complexa ilha foi totalmente reduzida e condensada numa fortaleza muito menor e contida que eles chamaram de Coffin Keep. Bem mais gerenciável. E o fluxo da história? Flui perfeitamente e, o mais importante, sem inchar o código do jogo de forma irresponsável. E o que aconteceu com a grande trama de hipnose do Crossbones? Foi descartada de vez? Quase. Foi super enxugada e relegada a um detalhe minúsculo. Agora ela ocorre apenas como um evento humorístico bem passageiro que só aparece se o jogador por acaso perder uma batalha específica contra o herói. Sensacional. Olha, ter a disciplina de jogar fora ideias que você ama, ideias nas quais você investiu meses, é o que separa amadores muito entusiasmados de engenheiros de design narrativo realmente competentes. Sem tirar em pôr. O que nos convida a dar um passo para trás agora e olhar para o quadro inteiro que a gente pintou na nossa conversa de hoje. Vamos lá. Para quem está acompanhando essa nossa jornada analítica desde o começo, pode surgir a dúvida. Por que a saga turbulenta de um universo alternativo cheio de esqueletos, monstros e mecânicas obscuras importa para além desse nicho de desenvolvimento de jogos indies? É uma pergunta super válida. E a resposta é que, na sua essência, isso não é apenas sobre um jogo, sabe? É quase uma tese monumental sobre a ecologia e a resiliência das comunidades criativas na internet. Com certeza. É uma prova documentada de como a paixão coletiva, quando descontrolada, tem o poder real de consumir e desfigurar a arte compartilhada. Eu diria mais. Demonstra que a criatividade desenfreada simplesmente não é suficiente para criar uma boa obra. São as restrições, as regras bem firmes, as escolhas editoriais mais difíceis e a coragem de podar aqueles galhos mortos. Tudo isso é o que verdadeiramente forma os alicerces do grande design. Concordo plenamente. A narrativa inteira de T.S. Underswap deixa muito evidente que aquele fosso imenso que separa um simples projeto de final de semana de uma obra com peso e integridade artística quase nunca é transposto apenas com talento bruto, sabe? Ou jogando horas infinitas de trabalho no problema. A transição real ocorre quando os criadores desenvolvem a coragem de olhar para o próprio reflexo no projeto, reconhecer as falhas estruturais e tomar a decisão excruciante de simplificar. De condensar as rojas e priorizar a coerência da experiência acima do ego e daquela ambição desmedida do início. É uma lição valiosíssima para qualquer área criativa, não só em jogos. Sem dúvida. O que me deixa com uma provocação final para todos nós ruminarmos um pouco depois de desligarmos os fones de ouvido hoje. Manda bala. A gente acompanhou meticulosamente a cronologia desse projeto liderado por fãs. Ele nasceu como meia dúzia de esboços peculiares, postados num fórum qualquer, e assistimos ele evoluir para esse leviatã de excelência literária. Uma evolução incrível. Ele apresenta roteiros que desconstroem brilhantemente as convenções da mídia, tem composições musicais originais e super magistrais, e uma arquitetura mecânica que não só rivaliza, mas muitas vezes supera produtos que recebem milhões em financiamento de estúdios multinacionais da indústria. Fato. O nível de polimento é impecável. Então, a pergunta é, até que ponto o rótulo de jogo de fã, o famoso fangame, deixa de ser um título de homenagem carinhosa
Quando é que essa classificação de jogo de fãs se torna uma âncora invisível para a percepção do público? Uma âncora muito pesada, aliás. Exato. Uma âncora pesada que condiciona as nossas expectativas para baixo e nos impede ativamente de reverenciar e analisar o projeto com a mesma gravidade e respeito concedidos a uma obra-prima considerada original e oficial da indústria. É um estigma muito difícil de quebrar. Nós começamos a nossa exploração comparando a internet a uma praça pública, caótica, onde as telas em branco são frequentemente desfiguradas pela multidão e pelo barulho, lembra? Sim, um cenário caótico inicial. Mas talvez o que toda essa história de hoje nos ensina é que quando as mãos certas recuperam essa tela do meio do caos e quando essas mãos apagam as distorções para começar a pintar e a podar a obra com a paciência rigorosa de um mestre artesão, A arte resultante transcende a origem dela. com certeza, a arte resultante não é mais apenas uma variação de um tema antigo. Ela é uma semente inteiramente nova, cujas raízes, que agora são muito fortes e independentes, exigem o direito legítimo de serem reconhecidas pelo seu próprio e inegável mérito. Fica aí a reflexão para nossa audiência hoje.